Você até fala que domina copywriting, você acha que sabe escrever uma boa carta de vendas com copywriting, só que o grande problema é que tanto você como a maioria dos copywriters ingênuos que tem hoje no mercado não sabem o porquê que uma copy funciona tanto. Uma coisa você já deve ter aprendido: copywriting é nada mais, nada menos do que uma sequência de palavras específica. Mas Pedro, por que que é uma sequência? Você nunca parou para se perguntar o porquê que copyright é uma sequência? Sempre tem que ter promessa antes de tudo, tem que ter uma conexão emocional ali antes de fazer uma oferta. Você nunca se perguntou? Basicamente, a sequência de copy, a sequência que tem dentro de uma copy tem que ser seguida à risca. Isso porque apenas seguindo essa sequência você consegue estimular certas áreas do cérebro. E se você sabe estimular essas certas áreas do cérebro, você definitivamente vai conseguir aumentar as suas vendas aí em pelo menos 250%. E basicamente a sequência de copy funciona porque estimula algumas áreas específicas do cérebro. E a partir do momento que você entende isso, você definitivamente, em toda carta de vendas que você for escrever, em todo produto que você for analisar para vender, você vai conseguir saber se o produto vende ou não. E isso definitivamente vai aumentar as suas vendas em pelo menos aí 250%. Porque você vai saber como que o cérebro humano, o cérebro de qualquer pessoa que entrar em contato com essa promessa desse produto que você está divulgando ou desse produto que você está criando a carta de vendas dele, você vai saber exatamente como o cérebro de qualquer pessoa vai reagir. E dessa forma suas vendas vão aumentar muito, mas muito mesmo. E foi por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para você entender como que o cérebro humano funciona e dessa forma você vender muito com copy. E eu já te aviso que logo no final desse vídeo aqui eu vou disponibilizar para você mais uma aula, podemos dizer que é mais uma aula relacionada a copy, para que você aprimore suas habilidades com copy. Enfim, eu vou deixar os detalhes dessa aula gratuita aí lá pro final do vídeo que eu explico melhor, somente para os interessados, é claro. Nessa aula aqui eu vou te explicar um pouco sobre a sequência de copy e o que você deve fazer antes de aplicar uma sequência de copy. Na próxima aula eu vou te explicar como que o cérebro humano reage ao lidar com uma mensagem da forma que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Por isso, é extremamente necessário que você assista esse vídeo, mesmo que você já possua alguma habilidade de copy, não importa. Se você já tem escrito uma carta de vendas com copywriting, não importa. Continua nesse vídeo aqui para que você relembre cada detalhe e que na próxima aula você simplesmente se torne um copywriter profissional. Bom, vamos lá então. Eu juro pra você que eu não vou demorar nada, absolutamente nada, pra te mostrar todo esse processo aqui de copywriting. E eu juro pra você que eu só coloquei esses símbolos pra você lembrar de maneira mais simples. Eu sei que eu tô tremendo um pouco, tá? Eu espero que você não ligue muito pra isso. O que eu coloquei aqui? Uma planta. Basicamente, você vai plantar algo na cabeça do seu cliente, porque não adianta nada você percorrer todo esse caminho aqui se você não entender que você deve plantar algo na cabeça do seu cliente. Então, a regra antes de aplicar qualquer texto com copywriting, qualquer carta de vendas com copywriting, é você entender que sem contextualização não há venda. Entenda isso, porque é muito importante. Pedro, o que é a contextualização? A contextualização é você saber o processo que o seu cliente vai ter antes de entrar em contato com a sua mensagem. Então você sabe que esse cliente talvez veio do Facebook através de uma página de curso online de auxiliar administrativo. Só um exemplo que eu já tenho experiência na venda desse produto e tudo mais. Então suponha que o cliente veio através de uma página do Facebook com a intenção de comprar um curso de auxiliar administrativo. Então, toda a sua mensagem de vendas é voltada para a contextualização. A sua contextualização é voltada para a sua mensagem de vendas. Não esquece disso. Depois que você criar a sua contextualização, você vai ter que vir aqui, ó. Você vai fazer uma promessa e mexer com o ego do seu cliente. Pedro, o que seria... Ó, apaguei aqui. O que seria o ego do seu cliente? Seu cliente tem vários desejos, seu cliente tem muito orgulho
de alguma coisa. Então você vai mexer com o ego do seu cliente, vai prometer em cima desse orgulho do seu cliente. Por exemplo, talvez o seu cliente simplesmente tenha vergonha de sair de casa, colocando o exemplo do curso de auxiliar administrativo, tem vergonha de sair de casa com seus amigos porque não tem dinheiro talvez para pagar uma pizza, entende? Sendo que quando ele trabalhava, quando ele não estava desempregado, ele simplesmente pagava pizza para todo mundo. E agora, quando as pessoas olham para ele, ele se sente um fracassado porque está sem dinheiro. E quando ele começou seu primeiro emprego, ele não precisou de curso para conseguir o seu primeiro emprego, e só que ao buscar o segundo emprego, ele basicamente não conseguiu porque não tinha nada de curso. Basicamente, você tem que mexer com o ego do seu cliente e fazer a promessa. Prometeu resultados, prometeu algo que simplesmente faça com que o ego dele aumente, ou simplesmente começou a mexer com o ego dele para fazer com que ele preste atenção em você, você passa para se conectar com os sentimentos dele. A promessa para o seu cliente vai servir para prender a atenção dele. Então, por exemplo, se alguém chega em você e fala, você é um bosta, então você vai prestar atenção nessa pessoa, entende? Quer saber o motivo do porquê que ela está te chamando assim, porque que sem ela te conhecer, ela já está falando isso para você. Então, basicamente, você vai mexer com o ego do cliente, vai prometer algo para ele, vai fazer com que ele preste atenção. Em seguida, você tem que se conectar. Por exemplo, a jornada do herói. Eu já passei por isso, por exemplo, eu já passei por essa dificuldade de não conseguir emprego, já passei por essa dificuldade de não ter dinheiro para sair com os meus amigos. Então eu descobri um método para eu simplesmente conseguir emprego muito rápido. E hoje eu possuo mais de 7 experiências no mercado de trabalho, só que nem sempre foi assim. Porque no começo ninguém me apoiava, aí começa a falar um pouco sobre a história e tudo mais, e fala do dia perfeito. E da história tem que passar por uma ordem lógica, então x mais b é igual a xb. Isso porque quando a pessoa fica muito emocionada com tudo que você fala, a mente dela pede algo lógico. Porque nada é conto de fada, nada é sonho, porque tudo isso daqui vai parecer um sonho para ela. Você tem que fazer com que tudo isso pareça impossível, entende? Então, quando você explica através da lógica, a pessoa vai falar, caramba, isso realmente faz sentido. E se faz sentido, eu tenho que continuar escutando esse cara porque ele realmente passou por isso e ele realmente pode me ajudar. E daqui, meu amigo, você vai fazer a sua oferta. E quando você faz a sua oferta, pode ter certeza que se você percorreu todo esse caminho aqui, da contextualização, da sua promessa, mexeu com o ego do cliente para fazer com que ele preste atenção, prometeu algo que você já passou e domina e mandou uma ordem lógica para falar, por exemplo, e você vai conseguir atingir esse resultado que eu atingi dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, e vai dar esse resultado aqui. Porque eu já percorri isso e eu sei que dá certo. Você vai fazer uma oferta, entende? A sua oferta tem que estar de acordo com tudo que você mostrou para essa pessoa. E só uma dica extra aqui, depois que você realiza a sua oferta, você continua ofertando diversos produtos diferentes para ela, seja mais barato, seja mais caro. Eu espero que não tenha ficado muito confuso para você. Obviamente eu estou falando com você como se você já entendesse o mínimo de copywriting e basicamente eu só te falei tudo isso daqui para você dar uma relembrada. Resumidamente, uma contextualização, mais um texto com copywriting é a arte de fazer uma pessoa tomar uma decisão. Seja uma decisão para namorar com você, seja uma decisão para fazer alguma coisa que você queira, mas na maioria das vezes a gente aplica a copy mais a contextualização para fazer com que uma pessoa compre algum produto seu com eficácia e menos esforço. Bom, e agora que você já entendeu o que é a sequência exata de copywriting que você deve seguir à risca, eu te peço para você clicar no primeiro link aqui da descrição, porque tem mais uma aula que eu quero mostrar para você como que o cérebro humano reage ao lidar com essa sequência, o que acontece dentro da cabeça da pessoa, quais são as áreas do cérebro que é estimulada. Eu juro para você, você vai assistir essa aula uma vez e nunca mais vai esquecer de tudo que eu vou te falar nela, principalmente se você já estiver anotando, entendeu? Eu sugiro que, se você não anotou nada, reveja essa aula aqui, tá? Reveja a aula e anote tudo.
Anote tudo porque é muito importante e principalmente depois, quando você estiver assistindo essa outra aula, escreva tudo. Tudo que eu te falar realmente faz sentido. Eu tive que pagar muito caro para te ensinar tudo isso que eu estou te ensinando de maneira gratuita. Enfim, meu nome é Pedro e eu tô te esperando nessa outra aula que eu preparei com muito carinho e muita dedicação para fazer com que você entenda tudo que o cérebro humano pensa ao lidar com uma boa carta de vendas. Combinado? Grande abraço e eu tô te esperando nessa segunda aula. Tchau!